A bolsa japonesa parece ter voltado com tudo, junto com um pouco de fortalecimento do iene em relação ao dólar. Será que estamos diante agora de um novo bull market no Japão? E o que isso significa para o carry trade, para a liquidez global? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, isso aqui vem desse gráfico que foi mostrado pela Kobeissi Letter, falando que os mercados japoneses estão fazendo história, porque a correlação entre o iene e o Stock Index, né, o TOPIX, acabou de ir para um nível positivo pela primeira vez desde 2005, ou seja, tanto o iene quanto as ações, a bolsa japonesa está subindo junto, o que é bastante raro. Então, quando você vê aqui no gráfico, né, você vê claramente como que os bull markets que nós tivemos no passado, onde isso aqui foi positivo, né, os dois, essa correlação entre o Japan Topics e o iene, isso aqui aconteceu praticamente em 98, né, ali no início dos anos 2000 e desde a crise de 2008, que nada disso mais aconteceu. E nós estamos até hoje. E agora volta de novo. Então, talvez tenhamos um regime completamente diferente no Japão, né? Principalmente agora que nós estamos vendo, né, a primeira-ministra entrando, ganhando aquela super maioria no parlamento, etc. Talvez seja uma das mudanças cruciais nos pilares de como que funciona a economia japonesa. Mas antes de entrar nos detalhes, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, para entender como que funciona a liquidez do mundo, os mercados, o Japão, a China, os Estados Unidos, né, esses principais pilares da liquidez, mas principalmente o que significa para os seus investimentos, você pode nos acompanhar todos os dias, de segundas a sextas-feiras, gratuitamente aqui no Substack, né, onde você vê os vídeos, os mesmos vídeos que você vê pelo YouTube também, só que em formato de artigos, e você também pode usar os gráficos ali, recebendo gratuitamente no seu e-mail. Agora, para aqueles que querem se aprofundar mais, temos a Universidade Omnimacro, né, com vídeos exclusivos todos os fins de semana, entrando exatamente ali nessa dinâmica, e os membros também podem acompanhar o nosso próprio portfólio. Então, você vê aqui os resultados de forma completamente gratuita, mas a alocação e todas as mudanças, o que nós estamos fazendo na Omnimacro para passar por toda essa mudança radical do fourth turning, de tudo que está acontecendo agora em 2026 principalmente, você pode acompanhar em tempo real. Então, todos os links estão na descrição abaixo e é totalmente gratuito de você fazer parte do Substack. Então, o que realmente chamou a atenção dos mercados foi esse movimento bem forte nas ações japonesas, só que ela já vem de um bull market interessante, né? Então, você vê aqui, desde o início, abril de 2025, você teve simplesmente um crescimento extraordinário. E agora ele foi mais acelerado ainda. Ou seja, voltou a ficar interessante. Isso, obviamente, você pode especular, né, pelos grandes motivos, mas traz aquele sentido de talvez um crescimento, uma expectativa de inflação. Talvez uma das formas que a própria China, inclusive, começou a fazer, que é financializando a sua própria economia. Então você percebe não somente um movimento ali de aportes internacionais, que até afetaram um pouco o iene, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas também tem-se ali a impressão de que isso também vem por uma demanda doméstica no Japão. Então resta ver se isso vai se confirmar ou não, mas é muito interessante você ver esse movimento. Mas agora, talvez o mais importante, se a gente avaliar aqui o que está acontecendo com o iene. Então o iene ele veio num processo de enfraquecimento, isso aqui é o dólar, né? Então quanto mais o dólar sobe, mais fraco o iene fica, e agora ele deu uma corrigida interessante. Ela não foi assim tão expressiva assim, então você teve uma queda ali de 1%, um pouco mais do que isso, e já voltou, e está meio que nesse ricochete, está bem interessante ver, mas ele não chegou a romper aqui essa linha, né, da média de 200. Então a gente precisa ver o que vai acontecer a partir de agora, porque não chega a ser algo preocupante no sentido para dizer, não, fortalecer o iene já é uma coisa que complica mais para quem faz o carry trade, né? Para você fazer o unwind dele. Então você precisa ter uma série de coisas. O iene precisa se fortalecer e as ações da SP500 ou bonds, etc., tudo isso precisa cair ao mesmo tempo para que você... E as taxas de juros, né? Os diferenciais entre o Japão, que estão subindo, e o dos Estados Unidos, que estão caindo,
tem que cair mais ainda. Então, o gap fecha mais um pouquinho, mas não significa que você ainda não possa fazer o carry trade. Tudo é uma questão de contracorrentes, né? Então, mesmo que não tenha mais aquela condição perfeita, mas você ainda consegue manter aquilo de pé, o que é longe de você falar que aquilo é um colapso, por exemplo. Então, antes de começarem as narrativas, eu já quero deixar isso claro nos vídeos para que você tenha as ferramentas para que você mesmo possa pensar toda vez que você veja alguém falando sobre agora sim, ó, tá vendo? O carry trade vai acabar, tudo isso vai desmoronar e isso vai fazer com que as bolsas americanas despenquem porque o Japão é o pilar que segura tudo de pé. Fica muito bonito você fazer o artigo, mas ao mesmo tempo você precisa entender que são várias peças que se movem ao mesmo tempo. Então a gente vai acompanhar agora mais de perto essa questão do iene. Inclusive, né, para quem acompanha no Omni Macro Pro, eu vou começar a falar cada vez mais de indicadores, inclusive, né? Nós continuamos aqui bastante bullish em alguns mercados, né? Quem está lá, quem faz parte da comunidade sabe exatamente do que eu estou falando, mas vai ser bem legal a gente continuar seguindo essa questão aqui do Japão, sendo que aqui a gente veio... Tá bullish já faz bastante tempo, então é um movimento aqui de mais longo prazo que vai mostrando claramente que o Japão está indo para uma tendência bem diferente do Japão de antigamente, né? E quando você olha os juros, aproveitando aqui, você coloca aqui, principalmente os de longo prazo, né, de 30 anos, por exemplo, eles tiveram aqui, ó, olha que interessante, essa eu não tinha visto, ó, ele fez uma correção, ele deu aquela subida, chegou a quase 4% nos de 30 anos e deu uma caída agora para 3,47%. Porém, ele continua nessa grande tendência, né? Não importa o que acontece num dia só, mas sim a tendência ao longo dos meses e dos anos. E também, né, quando você olha aqui, os de 10, esses aqui inclusive chamaram bastante atenção, também deram uma corrigida aqui, sugerindo que você tenha ali talvez um pouco mais de otimismo, né? Quando você vê ali um pouco do que está acontecendo, a bolsa subindo, etc., os juros caindo, pode significar que as reformas podem ser um pouco mais bem vistas, mas tudo isso está bastante cedo, a gente precisa aguardar o tempo para ver as coisas acontecendo e obviamente que é muito importante a gente entender essa parte que talvez fique esquecida, que é o famoso statecraft, que eu falo tanto, né, que eu repito tanto nesse podcast, talvez mais do que a palavra eurodólar, né, para quem já me acompanha há mais tempo, porque é o grande tema. A geopolítica ela interfere em absolutamente tudo e cada vez mais nesse exato momento. Então, esses tipos de movimento que a gente está vendo agora no Japão, por ser um pilar tão grande, mas principalmente pelo Japão ser um aliado agora muito mais próximo, já era próximo, mas ficou mais próximo do que nunca, depois da entrada da primeira-ministra Sanai Takaichi, você vê que muito provavelmente a chance de ter uma coordenação entre o Tesouro Americano e o BOJ, né? Eu não falei do Fed, porque o Fed seria o banco central, entre aspas, dos Estados Unidos em relação ao BOJ, mas ele ainda não está em controle completo, porque ele está ali com Jerome Powell, mas entre o Tesouro, Scott Bessent, o Trump e a Sanai Takaichi, justamente para poder controlar o que está acontecendo. E a probabilidade de ambas as partes acompanharem os mercados, sabendo que todo o histórico que o Japão tem de intervenção quando necessário, né, mesmo que seja ali no silêncio, na surdina, na madrugada, etc., e depois não falar que fez, e só depois aparecer que fez alguma coisa, essa chance é muito grande de não deixarem os interesses em relação ao carry trade, que faz com que os Estados Unidos mantenham a força do capital, da reciclagem do capital japonês continuar a entrar nos Estados Unidos. Obviamente que eles vão fazer de tudo para que isso não cesse, ou que inclusive isso aumente. Então é muito importante a gente não analisar somente os gráficos, mas entender que nós estamos diante dessa força de quando há uma vontade política muito grande, você acaba fazendo as coisas acontecerem, e a nossa análise gráfica não serve de tanta coisa assim. Mas a tendência é de você ver, de fato, uma mudança cada vez maior, né? E talvez agora um novo tipo de Japão que muitos não estão esperando, que estava ali saindo de uma...
que queria, entre aspas, sair da deflação, combatendo aquilo, mas que na verdade foi um grande laboratório e que vem surpreendendo a todos, né, a cada dia que passa. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas com certeza vai ser muito interessante a gente continuar acompanhando essa novela do iene para ver onde vai a liquidez do Japão e o que ela representa ao redor do mundo.